fale de um contexto, vamos pegar do passado, tá? Lá no contexto de Moisés, no contexto do Êxodo, e você vai transferir isso, imaginando que se trata dos dias de hoje. Então, quando você vê que a expressão Moisés, na verdade, imagina que Moisés aqui, na verdade, fosse uma figura, fosse uma imagem de Cristo, tá? Então, olha só o que vai dizer aqui no verso 7 de Êxodo 32. Você pode anotar na sua casa, depois você lê, tá? Então disse o Senhor a Moisés, olha só, então disse o Senhor a Jesus, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, ou seja, o povo que tu salvaste pelo teu sangue, se corrompeu. Tá? O povo estava lá, vamos ler um pouquinho antes, o que diz assim? Olha que interessante, um pouquinho antes diz assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava, mas vendo o povo que Jesus, Yeshua, tardava, olha as 10 virgens aparecendo aqui. Em descer do monte, ou seja, em voltar dos céus, acercou-lhe de Arão e lhe disse, olha, religioso, né? A questão religiosa, que Arão era o sumo sacerdote. E lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Veja, o povo está pedindo deuses. Percebe? O povo está pedindo deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, ou seja, quanto a este Jesus, homem que nos salvou dos nossos pecados, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ou seja, nós não sabemos o que aconteceu com Jesus. Por quê? Porque não leram a Escritura. Disse-lhe Arão, ou seja, os religiosos, o sistema, tudo. Tirai as argolas, ou seja, o seu dinheiro, né? De ouro das orelhas, aquilo que é valioso que vocês têm, das vossas mulheres e dos vossos filhos, e trazei-mas. Né? Então você vê aqui um sistema apontando para dinheiro, ouro, prata, e esse ouro vai ter uma ligação para nós, justamente com que lá com a estátua, a cabeça de ouro e tudo mais. Então todo o povo tirou as argolas e trouxe Arão. Lembra que fala em Apocalipse que diz que o falso profeta e os homens vão fazer uma imagem para a besta? Está aqui. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro como o rio e fez dele um bezerro fundido. Olha a imagem da besta aqui. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui você está vendo a imagem da besta. Você está vendo o povo apóstata, que é aqueles israelitas. Você está vendo Arão como falso profeta e você está vendo o bezerro de ouro sendo construído por Arão, uma imagem do falso profeta, né? E ele se desviando do Senhor porque Moisés demorava a descer, ou seja, Jesus demora para voltar. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Olha, comer e beber é uma relação com o pecado. E Jesus diz que naqueles dias muitos vão estar comendo e bebendo e dando-se em casamento, então vão ser pegos de surpresa. É a mesma coisa. Agora sim vem o verso 7. Imagina só. Isso vai estar acontecendo naqueles dias e Deus, vendo o povo, vai dizer para Jesus assim. Então disse o Senhor para Jesus, vai e desce, porque este povo que tu fizeste sair do Egito, ou seja, que tu salvaste, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, né? E lhe sacrificou e diz, estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço, tá? Aqui, irmãos, é um estado claramente do que vai estar acontecendo na igreja nos últimos dias. Deus, ele tipologicamente colocou os israelitas lá no pé do monte quando Moisés sobe, para mostrar como o povo de Deus vai estar naqueles dias. Do mesmo modo que Moisés ele tardou para descer, aqui você vai ver que todo esse povo ele vai o quê? De fato, se desviar do Senhor, não foi um, foi dois. Foi a grande maioria, tirando Josué, Caleb e alguns outros que não se desviaram. A gente vai ver também, ó, pode ser que o microfone estoure aqui, tá, irmãos? Mas é só tá dando um pouquinho de vento aqui. Vou colocar isso, vai dar um barulho aqui, mas eu vou colocar essa peça aqui. Esse negocinho vai estourar um pouquinho, mas pelo menos não vai dar problema, tá? Aqui, acho que agora vai melhorar um pouquinho.
Então nós vamos ver que nesse contexto, Josué e Caleb não vão se desviar do Senhor. Eles eram homens justos ao Senhor, mas a grande maioria do povo vai se desviar do Senhor e vai ali cair naquelas coisas erradas. Mas aí Moisés, quando desce, ele vai dizer assim, ora, aqueles que são pelo Senhor venham para cá. Então você vai ver que os levitas foram para ele, por isso foram consagrados a sacerdotes. Os outros, eles se perverteram, tá? Então é uma relação de mostrando daqueles que, ainda que erraram, que se arrependeram e voltaram para o Senhor. Mas não é o contexto aqui, que a gente vai falar aqui agora. Então, nós estamos vivendo nesse contexto, irmãos, em que o povo ele está vendo, olha, o Senhor está demorando para tardar, o Senhor está demorando para voltar, ele está tardando. Ele está tardando. Então, as pessoas elas começam a fazer ídolos para si. É claro que ali existe, irmãos, todo um contexto que fala da edificação da marca da besta, da estátua da imagem da besta, como eu falei para vocês, mas também existe um contexto mais geral, de que quando nós pensamos que o Senhor está demorando, tá? Olha, o Senhor está demorando, eu acho que não é verdade, olha, eu acho que isso aí é errado. Nós começamos a fazer planos na nossa vida, nós começamos a fazer coisas que criam ídolos na nossa vida, irmãos. Essa é uma grande realidade. Acabam criando ídolos na nossa vida e nós esquecemos do Senhor, como esse povo fez. E aí eles criaram ídolos e estes ídolos, que era o que? O bezerro de ouro, vão desviar o povo, tá? Então este é o estado, irmãos, que a igreja vai estar nos últimos dias. Que a igreja vai estar nos últimos dias. Então, como é que você quer estar na vinda do Senhor? Você quer ser como aqueles israelitas que não conseguindo compreender o trabalho que Deus estava fazendo no meio deles, eles não tiveram a perseverança, eles não tiveram a paciência, né, de esperar aí que Moisés voltasse do monte, tá? Porque esses 40 dias, irmãos, na verdade ele é uma relação com 2000 anos. Por quê? Porque nós vemos que quando Moisés ele ascende até o monte, é uma relação de Cristo ascendendo até os céus. E quando ali faltavam poucos dias, já estavam se completando os dias, o povo começa a se corromper. Percebe que é uma relação que já está se completando os 2000 anos da vinda do Senhor? E estes 2000 anos, irmãos, eles já passaram. Nós estamos quase aí em 2020, nós estamos indo quase para 2030, então, se nós contarmos exatamente que Jesus morreu no ano 30, exatamente ali, vai dar 2000 anos desde a sua morte em 2030. Não estou querendo dar aqui uma previsão, não é isso, só uma estimativa de datas. A igreja, irmãos, ela está vivendo isso. Ela está vivendo nessa dormência espiritual, não é? Ela está vivendo nessa dormência nos dias de hoje, e isso vai ser tipificado naquela parábola das 10 virgens. E o comer e beber ali, irmão, é uma representação do pecado, né? Porque a carne que você tem, essa carne terrena que você tem, ela é fruto do pecado. Então, você precisa alimentar a sua carne, você precisa alimentar o seu corpo. Então, quando você sente fome, você alimenta a sua carne, você bebe. Por quê? É uma representação também de você alimentar a sua vida com pecados para você saciar a sua carne. A carne, ela tem desejos. Então, qual é o desejo da carne? O desejo da carne é comer, é beber. Existem desejos sexuais, a carne ela tem desejos sexuais, não tem? E os homens e as mulheres precisam saciar esses desejos através de relações sexuais, né? Desejo de fome, de sede, comendo. Mas a carne, existe um outro desejo. Esse desejo não pode ser saciado, que é o desejo do pecado. Então, quando você peca, você está alimentando a sua carne, sabe? O Espírito Santo, irmãos, ele não vai tirar ele não vai tirar a vontade de comer, ele não vai tirar a vontade de beber. Você vai continuar com isso. Você vai frear, não é? Talvez aqueles desejos de excesso de comer, de beber, o Espírito Santo vai te dar força. Ou do mesmo modo, o Espírito Santo não vai tirar, né, a sua atração pela sua esposa, pelo seu esposo, ele não vai fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele não vai tirar de você os desejos pecaminosos, mas ele vai fazer você lutar e mortificar o seu corpo. Então, quando aqui diz que eles comiam e bebiam e honravam o ídolo, o
que nós estamos vendo? Que o povo está no pecado e pediram para fazer um ídolo. Tá? Então, quando nós achamos e entendemos que o Senhor está tardando, nós vamos criar ídolos para nós. Nós vamos criar ídolos para nós que vão à nossa frente, né? Porque eles diziam assim, olha, está aí, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Veja, é um outro Jesus. Percebe que isso é uma relação com outro Jesus? Porque quem foi que tirou o povo da terra do Egito? Não foi Moisés? Então quando eles dizem assim, olha, está aí os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Percebe que é uma relação de criar um outro Moisés ali? Um outro ser que tirou da terra do Egito? Do mesmo modo também, hoje as pessoas elas fizeram um bezerro de ouro, criaram um outro Jesus que vá à frente delas. Mas, irmãos, nós temos que dar glória a Deus que nós temos um Deus que é misericordioso. Deus sabe da corrupção do seu povo, Deus sabe do erro do seu povo, Deus sabe, mas Deus ama o seu povo. E olha que interessante a figura de Cristo aqui intercedendo, né? Intercedendo por nós. Olha que interessante. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, eis que é povo de duras cerviz. Olha o que Deus falou que ia fazer com aquele povo ingrato. Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, Deus ele queria destruir com o povo de Israel. Você percebe a gravidade? Às vezes Deus, sabe, demonstra esse tipo de intenção, mas olha o que Moisés vai dizer. Agora você vai pensar que é Jesus. Porém Moisés, ou seja, Jesus, suplicou ao Senhor, intercedeu ao Senhor. Percebe? Seu Deus lhe disse, por que se acende ao Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com mão poderosa? Por que hão de dizer os egípcios, né? Com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los fora da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, os quais por ti mesmos têm jurados, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência para que possuam por herança eterna. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer o povo. Aí veja, uma figura de Jesus intercedendo, vai intercedendo. Só que vai chegar um momento, irmãos, que é o momento da volta do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas elas vão estar pecando constantemente, de forma tão abertamente, que não adianta Jesus estar intercedendo por elas, porque elas não querem mudar. Elas não querem se transformar, porque a igreja se desviou dos princípios do Senhor. Tá? E aí vai acontecer isso aqui. E voltando-se, desceu Moisés do monte com 2 tábuas do testemunho nas mãos e 2 tábuas escritas em ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpidas nas tábuas. Então olha que interessante. O Senhor, irmãos, está intercedendo pelo seu povo, vendo todas as caquinhas que o seu povo comete. E, né? Deus como nosso Pai, e o Senhor Jesus estando lá como nosso intercessor, Ele vai ter misericórdia do seu. Por que a igreja não é destruída, irmãos? Com tanta besteira que acontece, porque o Senhor olha para nós e Deus fala, né? Olha, está aqui, ó Deus, o meu sangue aqui por esta nação, por este povo, tem misericórdia. E Deus tem misericórdia do seu povo. Porque Deus é um Deus benevolente, misericordioso, que não nos trata muitas vezes segundo os nossos pecados. É só quando a gente está muito ali, né? Aí Ele dá aquela cutucada na gente para ver se a gente acorda para a realidade. Mas, sabe, Ele vai nos levando. Vai nos conduzindo, vai nos levando, para que cada vez mais nós fiquemos à imagem de Cristo. Então, muitas pessoas, irmãos, não vão chegar à maturidade em Cristo, mas também não vão ser tão pervertidas ao ponto de se perderem. São crianças, são bebês na fé. Tá? Então, olha que interessante, irmãos. O que